você já atravessou uma ponte e sentiu um arrepio inexplicável, como se, por um instante, o ar ficasse mais frio. E o tempo, mais denso? Muitos lugares no mundo guardam construções antigas, cheias de história, mas algumas delas parecem guardar algo a mais. Algo que vai além da pedra, do ferro e da engenharia. Hoje, vamos cruzar o limiar entre o real e o lendário, entre o humano e o infernal. Prepare-se para conhecer as pontes do diabo, estruturas tão impressionantes que, segundo dizem, só poderiam ter sido erguidas com a ajuda do próprio demônio. Há séculos, o homem constrói pontes para unir o que antes estava separado. Mas em muitas culturas, o impossível de explicar ganha um nome. E esse nome, quase sempre, é o do diabo. A ideia é quase sempre a mesma. Uma ponte tão extraordinária, tão improvável, que ninguém acredita que mãos humanas a ergueram sozinhas. E então nasce a lenda. O construtor faz um pacto com o demônio. Em troca de sua ajuda, ele promete a alma da primeira criatura que cruzar a ponte. Mas o homem sempre tenta enganar o diabo. E é aí que começam as histórias. Cabras, cachorros, galinhas, tudo já serviu de isca para burlar o acordo infernal. E, ainda assim, dizem que o diabo nunca esquece uma dívida. Nos bosques de Cromau, na Alemanha, existe uma ponte que parece saída de um pesadelo ou de um sonho. Chama-se Hakotsbruck, mas é mais conhecida como a Ponte do Diabo. Feita de pedras negras, arqueadas em um semicírculo perfeito, ela se reflete nas águas do lago formando um círculo impecável. Um portal. Uma entrada para outro mundo. Durante o século XIX, dizem que um arquiteto obcecado pela perfeição construiu a ponte com uma devoção quase ritual. Alguns acreditam que ele não apenas quis erguer uma obra-prima, mas também abrir um portal. Há quem diga que, em noites sem lua, a névoa se ergue sobre a água e o reflexo desaparece. E se você atravessar nesse momento, não voltará mais o mesmo. Outros juram ouvir passos atrás de si quando cruzam o arco. Mas, ao olhar para trás, ninguém. Apenas o som da água e o vento sussurrando entre as árvores. Será coincidência? Ou o preço de um pacto esquecido? Na França, quase toda vila antiga tem sua Ponte do Diable, literalmente, Ponte do Diabo. Mas uma das mais antigas fica no sul, sobre o rio Herald. A lenda conta que, há mais de 1000 anos, monges tentavam construir uma ponte para conectar dois mosteiros. Mas toda noite, o que eles erguiam durante o dia desmoronava misteriosamente. Até que o diabo apareceu, oferecendo ajuda. Em troca, ele exigiu a alma do primeiro que atravessasse a ponte. Os monges aceitaram. A obra foi concluída em uma única noite, sólida, perfeita, impossível de ser feita por mãos humanas. No dia seguinte, os monges mandaram um cachorro atravessar a ponte primeiro. O diabo, furioso por ter sido enganado, arremessou o pobre animal nas águas do rio. Mas, derrotado, desapareceu nas profundezas, deixando a ponte para sempre. Até hoje, o povo da região diz ouvir uivos quando o vento sopra pelo vale. E há quem jure que, sob certas luas, uma sombra negra atravessa a ponte sozinha, repetindo o destino do cão sacrificado. Atravessando os vales da Toscana, ergue-se a Ponte della Maddalena, perto da cidade de Lucca. Também conhecida como Ponte do Diabo, é uma maravilha da engenharia medieval, com arcos desiguais, elegantes, desafiando as leis da física. Segundo a lenda, o construtor, desesperado por não conseguir terminar a obra, fez um pacto com o diabo. O acordo era o mesmo: o demônio ajudaria, em troca da alma da primeira pessoa que cruzasse a ponte. Mas o construtor se arrependeu e, aconselhado por um padre, mandou um porco atravessar primeiro. O diabo, mais uma vez enganado, gritou de fúria e se lançou no rio Serchio, desaparecendo nas águas. Mas, dizem, nunca foi embora de verdade. Muitos moradores afirmam que, em certas madrugadas, o nevoeiro toma conta da ponte. E é possível ver uma figura encapuzada parada no meio do arco, olhando fixamente para quem se aproxima, como se esperasse, pacientemente, a alma que lhe foi prometida. Na Catalunha, há uma ponte antiga que corta o rio Llobregat, a Ponte do Diabo de Martorell. Sua origem remonta à época romana, mas sua fama vem da lenda. Conta-se que uma jovem camponesa precisava atravessar o rio todos os dias para levar água ao vilarejo.
Um dia, exausta, ela amaldiçoou o destino e disse que daria sua alma ao diabo em troca de uma ponte. Naquela mesma noite, o diabo apareceu. Ele prometeu construir a ponte antes do amanhecer, mas a jovem, arrependida, buscou a ajuda de um padre. Juntos, armaram um plano. O padre fez o galo cantar antes do sol nascer. O diabo, acreditando que havia perdido o prazo, fugiu furioso, deixando a ponte inacabada. E dizem que, desde então, nas madrugadas, ouve-se uma risada ecoando pelo vale. Um riso rouco, distante, como quem jura voltar para terminar o que começou. Nem todas as lendas acabam com o homem enganando o diabo. Em Kirkby Lonsdale, na Inglaterra, a história termina de forma mais sombria. Segundo o mito local, o rio Lune era traiçoeiro, e muitos viajantes morriam tentando cruzá-lo. Cansado de ver tanta tragédia, um homem fez um pacto com o diabo. Construa uma ponte segura, e você terá a alma da primeira que a atravessar. O diabo aceitou, e a ponte surgiu, sólida, na manhã seguinte. O homem, arrependido, foi até sua esposa e contou o que fizera. Desesperada, ela planejou mandar o cachorro da família atravessar primeiro. Mas quando ela se aproximou da ponte, o cão correu à frente, e caiu morto antes de chegar ao outro lado. O diabo, satisfeito, desapareceu nas sombras. Mas dizem que, à noite, o espírito da mulher ainda vaga pela ponte, chorando por ter perdido o animal que tentou salvar a alma do marido. E quem passa por lá jura ouvir um latido distante, vindo do meio da neblina. Há algo intrigante em tudo isso. Da Alemanha à Bulgária, da França à Itália, em tantas culturas diferentes. Como é possível que a mesma história, de um pacto, uma ponte e um demônio enganado, se repita quase idêntica? Seria apenas coincidência, ou um eco antigo, de algo que todos os povos sentiram? Um mesmo medo ancestral? Talvez, no fundo, essas lendas não falem sobre o diabo em si, mas sobre o próprio homem, e sua eterna vontade de ultrapassar limites proibidos, de desafiar a natureza, o tempo e até o inferno. Porque construir uma ponte é mais do que erguer pedra sobre pedra. É unir dois mundos, o conhecido e o desconhecido. Hoje, as pontes do diabo são pontos turísticos. Milhares de pessoas as visitam todos os anos, buscando a foto perfeita. Mas há quem diga que algumas dessas pontes ainda guardam presença. Guias locais contam que certos visitantes desaparecem brevemente, como se perdessem a noção do tempo. Outros dizem ouvir vozes no meio da travessia, chamando pelo nome. Seria o vento, a imaginação ou o diabo? Ainda esperando que alguém atravesse por engano a ponte errada, na hora errada? No fim, talvez as pontes do diabo sejam apenas isso, histórias. Mas histórias têm poder. E, de certo modo, cada uma dessas pontes é uma lembrança de que nem tudo que o homem constrói é apenas com as mãos. Algumas obras nascem do medo, outras, da fé, e outras, de um pacto com algo que não compreendemos. Então, da próxima vez que você cruzar uma ponte antiga, olhe para baixo, observe o reflexo na água, e pergunte a si mesmo: essa ponte foi feita apenas por homens? Ou há alguém mais esperando do outro lado? Se você chegou até aqui, parabéns! Você atravessou comigo algumas das construções mais misteriosas do planeta. Se gostou dessa viagem pelas lendas sombrias do mundo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Até lá! Cuidado com as pontes que você cruza. Nem todas levam de volta.